pode vir aqui, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Amém. Queria que você estendesse suas mãos para cá. A gente só vai fazer uma oração e já vamos passar para Ele. Senhor Jesus, te entrego a vida, pastor Fernando, nas tuas mãos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nesses dias. Senhor, que Ele possa pregar, Deus, com toda a ousadia, Pai. Que Ele entregue 100% daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Senhor, que os nossos corações possam estar como uma semente, como uma terra fértil, que conforme cada palavra lançada, Senhor, venha de fato entrar nos nossos corações e que isso venha gerar frutos, Pai. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, jovens. Ih, tá fraquinho, vocês são mais fortes do que eu. Boa noite, jovens. Eu melhorei a performance, tá vendo? Eu sei que vocês estão felizes de estar aqui. A motivação pela qual vocês faz vocês estarem felizes, acredito que seja a presença de Jesus. E eu sou grato a Deus por estar fazendo parte dessa realização que está no coração de muitas pessoas que se empenharam para que isso acontecesse, mas em primeiro lugar já estava marcado, guardado e preparado pelo próprio Deus. Eu sou grato a Deus pela vida do Nicolas, que é o nosso diretor regional de jovens ali de São José. O Lucas Mioto, isso? Cadê ele? Sou muito grato também pela confiança. E sou grato a Deus por toda a liderança que se empenhou, todas as pessoas que desde o início se propuseram a servir a Deus, serem servos dos servos, para fazer com que todo esse trabalho acontecesse. Não vou citar nomes porque é difícil, é muita gente. Mas esse trabalho está sendo realizado porque essas pessoas depositaram muita energia e muita fé para que isso acontecesse. Sei que também cada um de vocês se sacrificaram, fizeram muito esforço. Se for colocar alguns momentos para você se lembrar de tudo que você fez, passou, insistiu, lutou para estar aqui, você vai ter muitas histórias para contar. Mas eu também posso dizer para você que estar aqui na frente não é fácil, até porque sou incumbido de trazer a palavra do próprio Deus. Mas eu quero partilhar com vocês uma palavra que Deus me deu na oração antes de ter o pré-retiro. E se você puder acompanhar, vai estar aqui atrás de mim. É Atos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. Eu não quero que você fique triste na hora da pregação, tá? Você me ajuda a pregar, por favor. Não tem problema, pessoal. Olha aí. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao 41. Está ali? Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao 41. Só essa tradução está diferente um pouquinho. Diz assim: estejam absolutamente certos, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Você consegue repetir isso? Salvai-vos desta geração perversa. Olha para alguém que está do seu lado e diga bem assim, calmamente: salvai-vos por esta geração perversa. Tem algumas traduções que dizem assim: salva-te desta geração perversa. Pois bem, o livro de Lucas, ele foi escrito em meados de 64 a 67 depois de Cristo. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas, segundo a carta de Paulo aos Colossenses, ele era amigo de Paulo dentro da faculdade de teologia do professor Gamaliel. Sendo Paulo estudioso das escrituras da lei judaica, Lucas se forma em medicina, mas não participa literalmente do chamado de Paulo no início do seu ministério, mas volta à amizade com Paulo 17 anos depois que Paulo já está convertido. E Lucas passa então a seguir a fé em Cristo, aonde por cerca de 30 anos ele compartilhou de forma assiduamente a vida dos apóstolos, de forma como quem vai prescrutando todas as manifestações do Espírito Santo na vida de cada apóstolo e das igrejas pelas quais Paulo passava. Mas é interessante que quando Lucas ele escreve o primeiro tratado a Teófilo, ele escreve com o intuito de apresentar Jesus como o médico e salvador da humanidade. Mas quando ele escreve o segundo tratado, ele escreve com o intuito de mostrar que a obra de Cristo não parou na sua morte, muito menos na sua ressurreição e muito menos ainda na sua ascensão. Que pelo contrário, quando Jesus subiu aos céus, a obra que ele começou continuou através dos apóstolos, aonde leva o título na qual nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, mas até o ano 300 depois de Cristo era conhecido como Atos do Espírito Santo. Hoje, respeitosamente, nós como teólogos interpretamos não somente como os Atos dos Apóstolos, mas sim como os Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi derramado apenas para os apóstolos, mas foi derramado, é derramado e continuará sendo derramado enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver na terra. Porque essa promessa diz respeito a nós, a vós, aos vossos filhos e a todos quantos Deus assim chamar. E como é esse assim? Cheios do Espírito Santo, para que a igreja continue motivada. Meus irmãos, mais interessante é que vem uma exortação do apóstolo Pedro quando, na sua primeira colheita de almas, ele prega o evangelho. Se você for perceber um pouquinho do que nós lemos aqui, você vai notar algumas atividades das quais, no seu primeiro sermão, aconteceram. Nós lendo, parece que foi uma coisa muito rápida, mas não foi. Foi algo lento, paulatino e foi algo impactante. Para aquela geração, essa primeira geração onde a igreja nasce, você percebe que no sermão de Pedro era tão impactante que os judeus, vindo de 14 principais províncias da terra daquela época, eles ouvem o sermão de Pedro e eles perguntam como nós nos salvaremos. Já parou para pensar que muitas vezes você já se perguntou como vou me salvar dessa? E você sempre se pergunta, muitas vezes, como vou escapar dessa situação? Eu sei, jovem apronta demais. E isso passa na cabeça quase todos os dias. Eu digo para você que eu ainda sou jovem. Por isso me pergunto sempre, como vou escapar dessa? Então não fique se sentindo porque
às vezes excluído, porque você pensa assim, eu vou te dizer que quem está do teu lado também pensa, como é que eu vou escapar de uma situação dessa? Aí você clama, Deus me socorre. E eu vou te dizer que Ele é socorro bem presente. Então, essa geração aqui, ela foi impactada pela primeira pregação de Pedro, e o resultado é que o coração deles compungia-se, ou seja, o coração daqueles ouvintes estremecia diante das palavras que saíram da boca de Pedro. E compungir nada mais é do que ser movimentado. Aquele povo era movimentado e atraído pelo poder da palavra. E quando Pedro ele vai discorrendo o que era necessário para se salvar, ele diz que era necessário arrepender-se, ser batizado, receber a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo, a promessa da continuidade do derramamento do Espírito Santo e uma palavra de... Tá certo. Pronto. Irmão, se o microfone falhar, eu vou aí no meio, tá bom? Acho que já vou aí no meio? Já quer que eu vou no meio? Eu vou então, eu estou indo aí no meio. É bom que eu me sinto mais à vontade. Todo evangelista gosta de estar no meio do povo, daí está na frente, muita gente olhando. Então vocês prestam bem atenção, senão você vai perder o fio da meada. Senão lá no final você fala, não entendi nada. Se você não entendeu o começo, o final não importa. Então o que acontecia com aquela igreja? Pedro lhe dá as recomendações para se salvar. Como é que eu vou escapar? E Pedro ele vai dizendo, é necessário se arrepender. Arrependimento, metanoia, mudar de percurso. Você que está querendo tirar a habilitação já sabe o que é arrepender-se. É voltar pelo mesmo percurso. Então Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo, recebam a remissão dos vossos pecados, e ele dá uma palavra de ensinamento. E ele diz, para que eles viessem a escapar, fugir, para que eles viessem a se salvar de uma geração perversa. Ou seja, ele estava dizendo, a partir do momento que você diz que você quer escapar, você não vai escapar apenas da condenação eterna, do juízo de Deus. Você vai precisar escapar também de uma geração que dia após dia vai estar na tua frente, na tua retaguarda, na tua direita, na tua esquerda, fazendo de tudo para que você venha se desviar desse caminho no qual você já quer se salvar há muito tempo. Então, quando ele diz para você se salvar de uma geração perversa, o que era uma geração naquela época? Como é que os judeus entendiam o que era uma geração? Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver lá genealogias. As genealogias nada mais é do que a geração de alguém. A geração de um fulano, de um beltrano, de um ciclano. O que os judeus entendiam que uma geração era a vida, agora eu me acostumei aqui no meio. Eles entendiam que a geração era até o momento, uma geração durava até o momento que um jovem se tornava pai. Tem uma surpresa para te dizer. Naquela época, um jovem judeu se tornava de maior com 12 anos. Depois que ele cumpriu o bar mitzvah, ele já estava pronto para casar. Só que quem assumia a bronca por um tempo era o pai. O pai do jovem, de maior. Mas aí o que acontecia? Era o pai que preparava a casa. Quem lê um pouquinho de Bíblia vai entender um pouco. Era o pai que preparava a casa. Era o pai que preparava os cômodos. Era o pai que preparava a festa. Era o pai que preparava a roupa do noivo. Era o pai que preparava o cavalo do noivo. Era o pai que preparava quem eram os convidados. Era o pai que fazia tudo. E no último instante, quando o pai via que estava tudo pronto, ele falava, filho, pode buscar a noiva. Você, como igreja, se identifica como uma noiva, não é? O que Jesus disse em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, mas não sou eu que preparo, quem prepara é ele. Vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós, para que quando eu vier, estejais aonde eu estiver.
Então é o Pai quem prepara tudo. Jesus ele falou essas palavras, era literalmente o judeu entendendo sobre um casamento. Pois bem, uma geração perversa. Nós vivemos em um mundo que nós sabemos que jaz no maligno. Um mundo morto nas astutas ciladas do maligno. Nós precisamos nos salvar. Vou ter que voltar para lá, isso mesmo. Me expulsa para lá, por favor. É porque não é para eu ir pegar o que está escrito ali. Já vi. Estou entendendo. Uma geração perversa. Hoje, se você for pesquisar no Google, o senhor Google nessas horas é útil. Na maioria das vezes, muito inútil. Mas se você for ver, nós estamos vivendo a geração alfa e beta. A minha geração já passou um pouquinho. Mas a geração de hoje em dia é a geração que viveu um avanço tão grande nos últimos 20 anos, nos quais, desses avanços, o maior de todos eles, fora os avanços medicinais, os avanços tecnológicos, é o avanço da internet. Esse qual facilita a vida de muitas pessoas. Mas, na maioria das vezes, em 90% delas, elas prejudicam a vida das pessoas. Por um bom instante eu vou falar um pouquinho sobre rede social. Nossa juventude é uma juventude que está desaprendendo a ler as Escrituras. É muito fácil. Quando você não sabe uma referência, vai lá no Google. É muito fácil. Quando você não sabe uma referência bíblica, porque você não lê as Escrituras, você não sabe que livro tem, aonde está. Porque não há ímpeto. E isso começa desde as lideranças, que estão se vendendo a um trabalho mais fácil. Por isso, quando eu prego, eu não faço distinção de ninguém, me coloco como o menor de todos vocês. Mas isso começa desde as lideranças, que estão desaprendendo a estudar as Escrituras e a incentivar a cada um de seus filhos na fé a se debruçar no estudo das Escrituras. Por falta de conhecimento, as pessoas hoje estão vendendo o seu conhecimento a uma vida totalmente débil e inútil no quesito do conhecimento da palavra de Deus. Essa geração de hoje é uma geração que está desaprendendo a orar. É uma geração que lembra dos pais, dos avós, que dedicavam tempo de oração. Lembram com anseio, muitas vezes com alegria. Mas você mesmo não consegue viver esse exemplo, porque você está desaprendendo, está regredindo. Estão desaprendendo a dedicar tempo, não é somente para a leitura da palavra, para a oração, mas para o tempo de santificação. Se separar para Deus, analisar a sua vida, um tempo de arrependimento. No período em que eu aceitei a Cristo, uma das coisas que mais era tratado era sobre o coração arrependido. Uma pessoa ela pode viver 20, 30, 40, 50, 100 anos, partir para a eternidade com a Bíblia debaixo do braço. Perdida. Você ouviu o que eu disse? Perdida. Ela pode ter aceitado Jesus. Ela pode ter se batizado nas águas. Ela pode ter provado do dom do Espírito Santo. Eu vou ser mais abrangente. Ela pode falar em línguas. Ela pode ter o dom de profetizar. Ela pode manifestar os dons de maravilha. Ela pode manifestar os dons de cura. Pode manifestar o dom do discernimento do Espírito. Pode manifestar os dons da palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, palavra da ciência. Ela pode manifestar todos os dons. Mas ela pode passar ainda para a eternidade perdida por um pequeno quesito. Coração arrependido. Porque quando você tem um coração arrependido, você não está mais escravo das obras mortas, nas quais te colocam debaixo de um jugo de condenação. E você fala assim, mas pastor, Deus pode
permitir uma pessoa passar por tudo isso e ainda no final permitir que ela vai perdida para a eternidade? Pode. Por que pode? Porque ela tem todos os recursos para ser salva, mas ela nunca se arrependeu dos seus pecados. Por que não se arrependeu? Porque a pessoa continua ano após ano praticando os mesmos erros. E a desculpa é qual? A falta de conhecimento das Escrituras. Ah, meu irmão, eu não consigo me libertar. Meu espírito quer, mas minha carne é fraca. Distorce o que Jesus disse. Porque não lê as Escrituras. Mas se você for ler as Escrituras, se você for ler um pouquinho do Novo Testamento, que é a razão da tua fé, você não precisa nem ler o Antigo. Porque o Antigo, segundo Hebreus capítulo 10, versículo 1, é sombra dos bens vindouros. Ninguém quer viver de sombra, quer viver da realidade dos fatos. Se você ler a razão da tua fé, o Novo Testamento, você vai entender que quando você se arrepende, o pecado não exerce mais domínio sobre vós, porque você já não anda mais segundo as obras da carne, mas anda segundo as obras do Espírito. Uma geração perversa é uma geração que, mesmo conhecendo as Escrituras, endureceu o seu coração para o serviço no reino. Quando Pedro ele fala sobre isso, ele fala: salvai-vos de uma geração perversa. Primeiro, a gente tem que analisar para quem ele estava pregando. Para os próprios irmãos judeus, que segundo Paulo na carta aos Gálatas tinham as leis, os profetas, as alianças, as promessas. Mas segundo o próprio apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, segundo a lei foi fariseu, segundo o farisaísmo, pregador da lei e perseguidor da igreja. O próprio apóstolo Paulo diz, da mesa na qual os judeus se serviram. O que os judeus se serviram? Da lei, dos salmos, dos profetas e assim por diante. A mesa na qual eles se serviram se tornou para ele em laço. Então Pedro está pregando para os próprios irmãos, para os próprios judeus, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E se a gente for ler o texto inteiro, qual era a perversidade que aquela geração cometeu? Deus enviou seu filho nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Mas segundo escreveu João, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí então Deus abre a porta da graça e diz: mas deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, todos aqueles que passam a crer em seu nome. Jesus veio para os seus, mas nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Nenhum profeta foi amado pela sua própria família, antes foi rejeitado. Tem inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada. Foram rejeitados, incompreendidos, maltratados, excluídos, se tornaram solitários, mas não abriram mão da graça e do favor e da misericórdia, do amor que Deus tem por eles. A geração perversa é uma geração que está abandonando seus princípios e abrindo a porta, alargando a porta para aceitar os conceitos do mundo. Nós estamos invertendo os valores e não podemos culpar os nossos pais. Não podemos culpar aqueles que semearam em jejum, em oração, em renúncia, em choro, em pranto, em muitas noites de lágrimas, muito período de oração, de entrega. Oraram por nós antes mesmo de nós nascermos. Não podemos culpá-los, porque eles fizeram o que foram dados nas suas mãos fazer. Agora você e eu temos feito o que Deus tem colocado em nossas mãos? Podemos culpar alguém do nosso lado? Não podemos culpar a ninguém. Queremos nos amoldar à aparência desse mundo para sermos aceitáveis? Irmãos, a idade vai chegando.
Nós vamos amadurecendo. Mas tem uma coisa que é algo sublime, que é a maior riqueza que a igreja tem. É algo inquestionável. Por mais que alguns queiram abrir brechas para fazerem dela o que querem, para satisfazer os seus próprios deleites, é as Escrituras. Ninguém precisa te cobrar. Ela vai te cobrar. Porque você está com ela todos os dias, todas as horas, ouvindo ela em todo momento. Você sempre está tropeçando nela. E você diz que não tem como. É porque você não se interessa por ela. Clamamos por Jesus. Chamamos por Jesus. Mas não conhecemos o Jesus segundo as Escrituras. Conhecemos o Jesus segundo ouvimos falar. Alguns exageram. Passam a conhecer tanta palavra, tantas Escrituras, que se esquecem de conhecer o Deus das Escrituras. Ficam presos a liturgias, ficam presos a linguagens teológicas, ficam presos a preceitos teológicos, ficam presos a escritores teológicos, e se esquecem de se aprofundar no Deus das Escrituras, em conhecer o Deus que deixou as Escrituras para nós. Então a geração perversa era a geração que tinha tudo. Tinha promessas, tinha leis, tinha alianças, tinha preceitos, tinha todo o diferencial da humanidade. Mas eles se perverteram no caminho. Quer ver um exemplo de perversão? Quando Deus tirou o povo do Egito e os colocou a peregrinar no deserto. Durante 40 anos aquele povo peregrinou. Por causa do quê? Por causa do quê? Agora eu vou te dizer, na peregrinação não faltava água para eles. Água naquela época era de uma riqueza inestimável. Não faltava água. Saía água de rocha. Coisa que você nunca viu. Saía carne e vinha voando para eles. Hoje tu enfrenta fila, né? Para comprar um pedaço de carne, alguma coisa, vinha voando até eles. Mas o que mais me chama a atenção é que o tempo, ele apaga a paixão. Quando Deus enviou o maná, que maná no original significa, o que é isso? Tem um sabor de mel, misturado com alguma outra iguaria doce da época, mas era um alimento tão maravilhoso, que ao mesmo tempo que ele era doce, poderia se tornar salgado. Esse era o milagre do maná. Por isso que eles falavam, o que é isso? Que na boca tem gosto de doce, mas se eu fizer de outro jeito, fica salgado. Se eu imaginar que o maná tem gosto de linguiça, a hora que eu fizer, ele vai ter gosto de carne. Você já parou para pensar nisso? O maná era assim. Se as mulheres fizessem um bolo e desejassem que o bolo fosse de romã, tinha gosto de romã. Se desejasse que o bolo tinha gosto de maçã, tinha gosto de maçã. Para a geração Nutella de hoje, tivesse vontade de comer um bolo de chocolate, o maná virava um bolo de chocolate. E as pessoas falavam, o que é isso? Só que o tempo esfria a paixão. O que foi que aconteceu? Passou-se os anos. Maná todo dia, água todo dia, um calor causticante. Aqui precisa de tenda, né? Tinha uma nuvem. E era a nuvem. Dá para você dizer a nuvem? Pensa na nuvem e multiplica 10 vezes a nuvem. Porque naquela época, uma nuvem, ela só faz sombra. Mas a nuvem que Deus provia, era como se você estivesse debaixo do ar-condicionado. Era a nuvem. Não era qualquer uma. A coluna de fogo, quando o sol se punha, se deitava, a coluna de fogo à noite, no período do inverno, do frio, era tão grande que ela girava assim no centro. No centro. Mas se você estudar a fundo, você vai entender que ela ficava no centro. Mas ao redor dela, ela fazia 7 ondas de fogo. Pegando as 12 tribos de Israel. Porque a aliança de Deus é perfeita. Não abre mão de ninguém.
E aí, o maná, com o passar do tempo, ficou enjoado, né? Tá muito fácil, né? Chegou um dia que amanheceram as tribos de Israel e viram maná em todo lugar. Chegou a hora de colher. Foram para Moisés. Moisés, nós estamos cansados, Moisés. Tá difícil, Moisés. Mas difícil porque o povo todo gordinho, todo fofinho, todo mundo parrudinho. É porque estamos cansados de maná, esse pão desprezível. Está escrito no livro dos Salmos. E Moisés disse, esse pão é o pão dos anjos, e vocês os dizem que é desprezível. Então o que outrora tinha tanta valia para nós, hoje estamos desprezando, cometendo o mesmo pecado que a geração de Israel quando estava no deserto. Só um detalhe, uma geração perversa carrega dentro de seu interior maldades, malícias, discórdias. Você discordar de alguém, você ter um posicionamento diferente, não vai anular a salvação, mas você ser malicioso pode. Pecados escondidos, pecados não confessados, pecados ocultados. Tem pessoas que andam. Nós fazemos uma analogia teológica quando nós fazemos uma distinção entre lei e graça, onde as duas alianças elas não se difundem e nem se, como água e óleo não se misturam. Há hoje em dia que a gente faz misturar, mas lei e graça não se misturam, são duas dispensações totalmente uma distinta da outra. Você vai ler na carta aos Hebreus capítulo 8, versículo 27 em diante, você vai ver que diz que, havendo a morte do testador, também se faz necessária mudança de lei. Então, o testador do Antigo Testamento foi Moisés. Quando ele morreu, a lei já começou a envelhecer. Isso Jeremias também profetizou e assim por diante. Mas quando é inaugurada a graça, em Lucas 15, se não me falha a memória, Mateus capítulo 7, Jesus também fala sobre isso. Ele diz que o fim da lei, Romanos capítulo 10 também fala que o fim da lei é Cristo. Mas Jesus ele fala assim, olha, a lei dos profetas vigorou até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus. Ou seja, a lei teve seu tempo, sua validade, sua serventia, mas ela encerrou em João Batista, que foi o precursor do Messias, foi o intermediador de duas alianças entre a lei e a graça. Sempre houve nas dispensações um intermediador, sempre foi assim. Em todas as alianças que se passaram, nenhuma delas serviu para nós, mas nós queremos viver as duas juntas. E aí queremos viver a graça debaixo da escravidão da lei. Mas nós fazemos uma comparativa que uma pessoa, quando ela carrega pecados, era como se fosse aquela pessoa que ela está com os pés acorrentados, puxando aquelas bolas nos pés, e puxando aquelas bolas nas mãos. Já viu aqueles desenhos antigos assim? Que a pessoa tem uma corrente, uma bola pesada, e ela fica arrastando aquele preso, fica assim. Então nós fazemos essa comparativa. Mas também tem algo muito interessante. É que o pecado, ele é vitaminado no teu organismo, no teu corpo. O único antídoto contra o pecado, sabe qual é? Não sabe? Vou te dar uma receitinha. É o sangue de Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado. A geração perversa dos dias atuais é uma geração vendida sobre as redes sociais. Você passa muito tempo em coisas inúteis nas redes sociais. Você está escravizado pelas redes sociais. Você não consegue viver sem as redes sociais. Você precisa mostrar que você está vivo nas redes sociais. Você precisa receber uma curtida nas redes sociais. Você precisa receber um coraçãozinho nas redes sociais. Você precisa mostrar que está vivo nas redes sociais. Mas se esquece que você tem que se apresentar vivo, santo, eleito, imaculado e irrepreensível diante de Deus. Muitas vezes você troca o seu tempo de leitura da palavra pelas redes sociais, troca o seu tempo de oração pelas redes sociais, troca a sua vida de santificação pelas redes sociais. Você se tornou antissocial estando do lado de alguém, porque você não tem noção que alguém que está do teu lado te ama, ou que você também deve prestar o seu amor. As redes sociais têm destruído relacionamento entre pais e filhos, têm destruído relacionamento entre irmãos da própria casa, têm destruído relacionamento entre parentes, perto e longe, têm destruído relacionamentos entre marido e mulher. As redes sociais têm sido uma espada que Satanás tem se utilizado para poder distanciar as pessoas, mesmo elas estando umas do lado da outra. Tem esfriado o amor,
Quando a Bíblia diz, por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, vemos que a internet, através das redes sociais e muitas mídias de manipulação, pela internet, as pessoas têm se afastado umas das outras. Essa semana eu presenciei um acidente. Uma senhora andando numa calçada, tropeçou, saiu rolando. Uma senhora de quase 70 anos. Ela caiu do jeito que ela caiu. A minha impressão, que ela caiu e saiu, é difícil. Você tá andando e de repente dá aquele passo e sair. E cair. Quando eu vi, eu parei o carro na hora. Vieram 4 mulheres. Eu pensei, vamos chamar o SAMU. Cada uma pegou o celular. E a mulher, ai. Aí eu tava no carro, do meu lado passando outro carro. Eu desci. Quando eu desci, eu falei para as mulheres assim, vocês vão ficar tirando foto, filmando, mas não vão chamar o SAMU. Ah, é verdade. Indiferentes. Sabe como se chama isso? Falta de amor ao próximo. Você se preocupa em colocar a tragédia de uma pessoa na rede social para dizer, olha, eu presenciei. Mas se esquece de ser altruísta. De ter reciprocidade. De amar como gostaria de ser amado. Esquece das prioridades que o Evangelho te ensina. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar exige renúncia nossa. É doloroso abrir mão de algo que a gente gosta para poder dar atenção para uma pessoa. E nesse dia, foi que eu despertei. Eu sempre estava olhando as redes sociais. Eu falei, peraí que eu já vou excluir um já. Primeiro que eu fiz, tirei o Instagram. Tenho o Facebook lá, porque eu sou obrigado, mas já estou diminuindo. Eu tenho lá no meu celular o contador de quanto tempo eu fico nas redes sociais. Semana, dia após dia está diminuindo. Vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais deles, a não ser o necessário. Tanta coisa que você poderia estar fazendo, mas está perdendo. E eu vou te dizer, está perdendo também tempo para conhecer o teu Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quanto tempo você tem? Você já ouviu falar sobre a brevidade da vida? Vou explicar para você o que é a brevidade da vida. Vou calcular que você venha viver 80 anos. Já viver metade. Se você viver 80 anos, os primeiros 10 anos são na dependência dos pais. Desses 80 anos, 30 anos você vai passar dormindo. Você já perdeu 40. Desses 40 anos que você já perdeu, porque não tem como, você tem que dormir. Você já perdeu 40. Infância, nascimento, infância, pré-adolescência. Você vai investir agora, nesses 40 anos que te restam, 20 a 25 anos trabalhando. E vai investir nesses 25 anos trabalhando para quê? Pagar dívida, pagar boleto, cuidar de filho, cuidar de esposa, cuidar de marido, cuidar de empresa, cuidar de carro, cuidar de cachorro. Vai lhe sobrar, em média, 10 a 15 anos para você curtir a vida. Aí eu vou te falar, uma pessoa com 80 anos, raramente são as exceções, não passam de 10 a 15 anos cuidando da saúde. Me diz o que essa pessoa viveu? Me diz o que essa pessoa viveu? Me diz o que uma pessoa viveu? Então abre os seus olhos, jovens. Vocês são fortes. Vocês têm ímpeto. Mas o que falta em vocês é sabedoria. É entendimento. Mas louve a Deus porque você ainda tem pastores, tem pais, tem mães, tem líderes que pegam no teu pé dizendo se dedica mais, ore mais, jejue mais, se santifique mais, se separe mais, leia mais as escrituras, vai estudar uma teologia, não seja um Zé Ninguém levado por qualquer vento de doutrina, não leve essas pessoas como o chatonildo da igreja, como aquele que quer ser o santarrão, não é isso não. Salvai-vos de uma geração perversa, uma geração do oba-oba. Uma geração do oba-oba. Aí como a aguinha muda, né? Coisa boa, dá pra você dar uma glória? Se eu estiver ficando cansado, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu tenho pra pregar até meia-noite.
Se tiver algum eutico aí, ninguém vai cair da janela. Mas se cair da cadeira, a gente ora. Se quebrar o pescoço para Deus ressuscitar. Eu tenho fé para isso. Você tem? É uma das exigências para a salvação é você crer que morto ressuscita. Isso está escrito lá no livro de Tiago. Quando ele compara lá dizendo que a fé sem obras é morta. Se você ler o contexto, ele está falando sobre a fé de Abraão. Que Abraão cria em Deus de forma poderosa. Que mesmo depois de morto, cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. É um dos requisitos para a fé, para a salvação. Sabe por quê? Você precisa acreditar que se você morrer hoje, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, tu vai levantar da tumba. E vai subir primeiro. Tu acredita nisso? Pois é, só vi uns 3 amém aqui. Então, salvai-vos de uma geração perversa. Noé viveu uma geração perversa. A geração antedilúvio. Uma geração que casava, dava-se em casamento, bebiam, se prostituíam, roubavam, adulteravam, se fornicavam e daí por diante. Se afastavam do Deus verdadeiro, cultuavam outros deuses, se enganavam, se ultrajavam de servos de Deus. Irmãos, só mudou os tempos e a forma, mas a corrupção do mundo é a mesma. Sabe por quê? Porque o príncipe desse século ainda é o mesmo. Na época de Moisés, o Egito foi o maior representante do sistema mundial daquela época. Todas as gerações tiveram as suas dificuldades. Mas sabe o que é lindo na Bíblia? É que em todas as gerações perversas deste mundo, houve uma geração remanescente e fiel. Agora eu comecei a entender. Em todas as gerações, houve uma geração de pessoas que foram totalmente dependentes de Deus. Que foram totalmente entregues a Deus. Que amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Hoje nós tivemos uma geração do que, se eu não estiver feliz, não serve. Pois eu vou te mostrar o que é o Evangelho. Jesus comparou felicidade com sofrimento. Jesus comparou felicidade com choro. Jesus comparou felicidade com rejeição. Jesus comparou felicidade com traição. Então esse sistema que nós estamos vivendo hoje, eu vou falar, calma, devagar. Esse sistema que nós estamos vivendo hoje, há muitas pessoas se vendendo a proposta de um evangelho tão light, que as pessoas podem servir a Deus como quer. É Deus quem vai salvar. É Deus quem vai fazer a obra. Tá, e a nossa responsabilidade de pregar, de ensinar, de guiar, de orientar, de dar o exemplo. E a nossa responsabilidade? Dá sono, né? Dá sono. Eu sei que dá. Já tive no teu lugar, já dormi muito em banco também. Já até depois de velho eu durmo. Até uns dias atrás eu estava tomando bronca da minha esposa, que algumas pregações, ó. Mas não é, né, irmãos? É aquela coisa, brevidade da vida, né? Estou vivendo aqueles 25 anos de trabalhar aqui. E aí até a hora que a carne não aguenta, aí te dó. Mas eu sei que você é bem mais novinho que eu, aguento ficar acordado. Né? Se quiser dar uma cutucadinha em alguém aí e falar assim, não dorme não. Crentão. Dá um glória que melhora. A brevidade da vida. Pois bem, a geração perversa. E é interessante, eu falei aqui um pouquinho sobre rede social. Quais são as sequelas que as redes sociais causam? Ansiedade, depressão, isolamento, distúrbio mental. Já viu uma geração como nós estamos vendo hoje? Quem é pai aqui sabe, se preocupa. Como tem nascido criança com Down, com TDAH, agora todo mundo, agora é moda, né? Você diz, eu fui diagnosticado com TDAH, né? Na minha época, essa criança é muito forte, meu Deus, deixa esse menino correr. Hoje é TDAH. Né? Hoje você vê tanta criança nascendo me ajuda a pregar, eu já falei pra vocês. Minha cabeça não vai, não. Mas com tanto problema, né? Como que é o nome? Aí, autismo, aí tá vendo? Ele não tá ligado aí na pregação.
Aí é tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? E daí vai. E assim vai, tá vendo ali? Por quê, irmãos? Porque a degradação humana está sendo tão grande. Esses dias eu comentei com a minha esposa. Falei, olha, me veio uma coisa na mente. Hoje a moda é ir para academia. Que bom que as pessoas estão cuidando do corpo físico. Paulo exortou dizendo assim, olha, o exercício físico, pouco tem o teu proveito. Não está dizendo que não tem proveito. É pouco, né? Mas a geração de hoje é a idolatria do corpo. Tem que ter o corpo perfeito. Eu me cuido também. Porque eu falei, poxa, com 44 anos, se eu não me cuidar, quando chegar nos 60, eu tô só um bagaço. Aí, ó, minha esposa super bonita, linda, mais jovem um pouquinho do que eu. Aí, meu irmão, vai cuidar de um defunto, não vai cair nos pedaços, não. Eu falei, peraí que eu já vou me cuidar e já. Que aí eu vou acompanhando, né? Sou bom. Quem ama, cuida, né, irmão? Quem cuida, tem, né? Se não sabe a receita, já vai aprendendo. Então, anota isso daí, ó, mesmo. Então, meus amados, parece mais uma palavra pastoral, né? Mas é uma palavra de exortação. Então, meus amados, nós precisamos entender o que está acontecendo. A degradação humana, como eu estava dizendo aqui. As pessoas estão indo para a academia, mas hoje em dia estão tomando tanta coisa, tanto suquinho. Se esquece que vai ser pai, se esquece que vai ser mãe. Aí os filhos nascem com problemas. Ai, mas aonde eu pequei? No culto ao corpo, na idolatria ao corpo, perfeito. Aí os filhos vêm com problemas. Ou você acha que não mexe na tua genética? Não mexe no teu organismo interno? Claro que mexe. Então fique consciente. Antes de tomar uma decisão, pense nas consequências. Você sabe que quem tem Espírito de Deus não anda por emoção, anda pela direção, né? Então já estou dando a direção para ti. Quer ser pai lá na frente? Quer ser mamãe? Quer treinar o corpinho? Vai no natural, vai no franguinho, vai lá, vai no ovinho todo dia. Quer abusar? Toma uma albumina, é ruim pra caramba, mas toma. Né? Vai pro whey protein, vai lá pra beterraba, faz igual o paizinho que faz, beterraba com bastante cenoura, cebola, e lá vai. Toma detox, faz tudo. Mas, sabe o que é? Mas eu, até um tempo, queria ser pai. Ainda quero, mas só os filhos mandaram, vai ser difícil. Mas assim, irmãos, volte para cá. Geração perversa. O mundo que você vive, na escola que você vai, no trabalho onde você vai, tem pessoas que não conhecem o Deus que você serve. Nós estávamos vindo agora, à tarde, e eu passei no ponto de ônibus, eu vi 4 garotas, vestidas de gatinho, rabinho de gatinho, a roupa quase mostrando tudo. O mundo é isso. Olha como o mundo quer te colocar. E tá achando que tá abalando. E eu fico pensando, o que será que os pais pensam nisso? Não dá pra ver que tinha 13, 14 anos de idade. Aí vem a viver a vida prematuramente, fica grávida prematuramente, vai pros baile funk, fica grávida prematuramente, depois fica mãe, com filho sem pai. É o mundo que estão vivendo. A droga com muita facilidade. Se você tiver um amigo que te oferece uma droga, corre dele, não é teu amigo não, ele é teu inimigo. Se você tiver uma pessoa do teu lado que te chama pro pecado, sai fora dele, pode ser até da igreja. Nem todo mundo está dentro da igreja, é salvo, é transformado. Eu costumo dizer que para eu dizer que uma pessoa nova convertida, ela tem que primeiro ter passado pelo teste da conversão. Não é porque aceitou Jesus, é novo convertido. Não. Viu o que Pedro fez aqui, ó? Quer ser novo convertido? Ó, se arrepende, se batiza, recebe a remissão, recebe os dons do Espírito Santo. Eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui, que eu sei que ficou pairando, porque no meio do caminho eu fui mudando um pouquinho a rota. Quando eu disse que uma pessoa pode falar línguas, pode profetizar, ela pode pular, ela pode fazer o que for, e pode passar para a eternidade com a Bíblia debaixo do braço. Vou explicar um fator teológico. Pouco explicado dentro das faculdades de teologia. Mas eles têm que ir a fundo. Quando João Batista falou assim, olha, aquele que há de vir depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Por que ele não falou só com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo e com? 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 Não cansei. Com o Espírito Santo e com? Com o Espírito Santo e com? Com o Espírito Santo e com? Quanto mais fogo tem, mais fogo pega. Olha só. Por que ele disse isso? João o Batista, sabia que o ser humano, dentro da doutrina dos judeus, ele é tricótomo.
tricotomia, constituído por espírito, alma e corpo. Paulo explica sobre a tricotomia dizendo que quando você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito de Deus vem sobre ti e ele se torna um no seu espírito. Não é 4, é um no seu espírito. O seu espírito na Bíblia Sagrada é comparado a um pendrive vazio. Um pendrive vazio. Quando o Espírito Santo vem, ele preenche esse pendrive. Pendrive deixou de ser pendrive? Pendrive virou carro, virou moto, continuou sendo pendrive. Virou um pendrive mais um espírito, continua sendo pendrive. Pendrive. O que acontece? O seu espírito é comparado a um pendrive. Estou falando essa linguagem para você entender. Em termos teológicos, a gente vai a fundo. Vai falar sobre pericoreses e outras situações. O que acontece? O teu espírito se torna um só espírito como o Espírito de Deus. Só que quando você recebe o Espírito de Deus, você mudou? Você vai mudar como? Você vai começar a produzir os frutos do Espírito no seu corpo. É como o Espírito de Deus pula uma etapa. Agora, o que é com fogo? É quando o que você recebeu no seu espírito, que é como um pendrive, vai começar agora a transbordar para a sua alma. Aí é que está a coisa. Porque a tua alma, todas as linguagens bíblicas quando se refere a pessoas, refere-se à alma. A tua alma é corrompida. A tua alma é cheia de vícios. A tua alma tem inclinação para a morte. A tua alma é violenta. A tua alma tem herança adâmica. A tua alma, ela quer te levar para o inferno, porque ela quer se debruçar nas obras do pecado. A tua alma é vitaminada para o pecado. E tudo aquilo que satisfaz a tua alma, que é para o mal, ela aceita de bom grado. Só que quando o Espírito, aquilo que você recebe no teu Espírito vai transbordando para a tua alma, aí onde a tua mente, o teu coração já começa a dizer, eu não posso ir por aqui. Eu não posso mais fazer isso. Por isso que no teu Espírito tu recebe os dons. No teu Espírito tu fala línguas. No teu Espírito tu profetiza. No teu Espírito você prega. No teu Espírito você revela. Mas você pode, na tua alma, estar corrompido pelo pecado. Aí o que você faz? Se arrepende. Quando você começa a se arrepender na sua alma, confessando os seus pecados para que sareis. A linguagem sará é sessoquei. Sessoquei é salvar. Quando você começa a ser salvo através do seu arrependimento, o Espírito Santo vai transbordando, que há no teu Espírito, que é celestial, que é maravilhoso, que é eterno, que não é passageiro, que é transbordante, que é inigualável, indizível, inenarrável, indescritível. Aí o seu velho homem morre de vez. E aí o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque agora do teu espírito transbordou para a tua alma. E aí o teu corpo vai produzir não somente frutos, mas frutos que duram para a vida eterna. Você nunca mais vai esquecer disso. Toda vez que você for orar, você vai orar assim, Senhor, o que eu recebi no meu espírito transborda para a minha alma e transborda para o meu corpo. O que eu recebi no meu espírito transborda para a minha alma e transborda para o meu corpo. Eu quero ser um contigo assim como que tu és um comigo. Resolveu a questão? Vocês entenderam agora? Ficou alguma dúvida? Depois vai vir gente me perguntar. Eu vou falar, se você não levantou a mão na hora, vai ficar na dúvida. Brincadeira, irmãos, eu tenho paciência. Salvai-vos desta geração perversa, que muitas vezes carrega a Bíblia debaixo do braço, mas sem direcionamento de Deus. Salvai-vos dessa geração perversa, que estão te levando para a perdição. Irmão, se você vê teu irmão tropeçar, admoesta-o. Explique as Escrituras. Ore por ele. Interceda por ele. Mas não ande nos caminhos dele. Se você vê o teu irmão, o teu amigo fracassar na fé, não condene. Você não foi chamado para ser ter um ministério de condenação, até porque isso daí faz parte do ministério da lei. O seu ministério é da restauração. O seu ministério é do resgate. O seu ministério é da reconciliação. O seu ministério é da justiça. O seu ministério é do perdão. Quando você vê teu irmão caído, não aponte os defeitos dele. Já tem o diabo para apontar.
já tenha toda a nuvem de testemunhas de demônios para apontar. Faça o que Jesus fez. Estenda a mão. Dê a palavra, às vezes, de exortação, mas com amor. Palavra de exortação com amor transforma. A palavra de exortação com orgulho destrói. Mas não ande no caminho dela. Ela é a tua melhor amiga. A sua confidente. Ei, toda melhor amiga tem uma outra melhor amiga. Todo melhor amigo tem um outro melhor amigo. Não pense que ela é exclusiva ou que ela é exclusiva sua. Vai com isso. Teu melhor amigo se chama Espírito Santo. Todo melhor amigo tem um outro melhor amigo. Você não sabe. Suas confissões têm que ser dadas a Deus. E a pessoas de extrema confiança. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, em carne e osso, é seu pai, é sua mãe. Uma avó que te cria, um avô que te cria. Esses são os seus verdadeiros amigos. Porque esses não têm interesse nenhum, a não ser em te ajudar. Salvai-vos dessa geração perversa. Noé se salvou da sua geração com a ajuda de Deus. José se salvou na sua geração porque não aceitou os manjares do pecado. A geração do povo judeu pereceu porque endureceu o coração, porque desprezaram aquilo que era santo. Não despreze aquilo que era santo. Seja igual à geração de Isaías, a geração que diz: Senhor meu, me perdoa porque eu pequei. Seja igual a essa geração, a geração que vê a glória de Deus, mas que é tocado pelo sobrenatural, mas também tem um coração arrependido, um coração sincero, um coração quebrantado. E a gente vai encerrar debaixo dessa palavra, que o salmista Davi disse assim: o rei Davi, já na sua velhice, disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe o que o salmista Davi disse? Na nossa tradução diz: cria em mim, ó Deus. Na linguagem judaica diz assim: Senhor, me dê um coração que nenhum ser humano tem, mas que seja um coração igual ao teu. Ele não pediu o coração: Senhor, me faz igual ao profeta. Senhor, me dá um coração igual ao do ciclano. Senhor, me dá um coração igual ao dos profetas, dos patriarcas. Não, Senhor, eu quero um coração que seja segundo o teu coração. Senhor, me molda. Não do jeito que eu quero. Molda-me para ser como tu sonhou que eu tivesse que ser. Muitos de nós dizem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, depois você entregou sua vida para Jesus, você tem um dom. Não tem mais eu sou assim. Ele é assim. E Ele quer que eu seja igual a Ele. É assim que funciona. Leve isso para a tua vida. Quando nós encerrarmos aqui, nós vamos tirar um período de oração e intercessão. Não precisa muito. Porque não é muitas vezes no meio de um grande mover que a gente vai ver corações arrependidos, até porque arrependimento é algo que ninguém vê. Só o Espírito Santo consegue enxergar. Mas grite dentro do teu interior, aonde só essa terra, onde só Deus conhece. Abre a porta de verdade e diz: Senhor, eu tenho guardado algumas coisas, eu não deixo ninguém entrar, porque eu não conto para ninguém, mas eu vou contar para ti. E abre teu coração para Jesus. Essa é uma linguagem tão humana, né? Abre teu coração para Jesus. Parece que vai abrir um bisturi, né? Mas no espiritual vai ser isso mesmo. Você vai abrir o teu coração para Cristo. Mas não comece: Senhor, me enche. Espírito Santo, me leva ao altar do arrependimento. Pega pela minha mão. Me leva até as margens do rio do arrependimento, aonde as águas levarão embora os meus pecados. Leva-me, Senhor, até o lugar que tu quiseres.
mas me ajuda a me arrepender disso, porque eu preciso ser a geração que vai alvoroçar este mundo. Eu preciso ser a diferença nessa existência. A minha vida é breve, eu tenho muitos afazeres, mas o pouco da minha vida eu quero dedicar somente a Ti. Eu já fiz essa oração várias vezes na minha vida e torno a fazer sempre. Muitos no passado fizeram essa oração. Faça a sua. Peça para Deus, Senhor, me leve. O Espírito Santo me ajuda. Eu não consigo, meu coração é duro. Meu interior é ruim. Eu até me alegro com as coisas do Senhor, mas eu não consegui me arrepender, ainda gosto desse mundo. Ainda amo esse mundo. Tem coisa nessa vida que eu amo demais. Eu ainda gosto de viver esse pecado. Eu ainda gosto desse pecado de estimação. Eu ainda gosto de viver essa situação. Para mim ela é... Nessa situação eu ainda fico por cima da carne seca. Eu consigo me manter por cima. Mas fala para Deus, Senhor, me leva ao mais profundo do arrependimento. A abandonar essas práticas entristece o teu espírito. Onde a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Peça para Ele. Avivamento, derramamento, não existe sem confissão de pecados, sem um profundo arrependimento, constituído por choro, pranto, gritos, uivos de arrependimento. O Espírito Santo está assim, ó. Mas ele está perguntando em quem, de fato, eu posso fazer morada. Aonde está o coração arrependido que eu posso tomar conta de todo o seu ser? Quando você canta o louvor, enche até transbordar, é isso aí. Senhor, a minha alma é corrompida. A minha alma é suja. Lava a minha alma, Senhor. E quando você sentir, viver essa experiência do derramado perdão de Deus, não cesse. Porque alguém passou do teu lado, porque alguém colocou a mão no teu ombro, porque alguém falou alguma coisa. Não cesse. Sabe por quê? Foi muito difícil para você chegar até aqui. Muitas vezes você pensou em desistir, você não queria estar aqui. Como eu também pensei em desistir, não queria muitas vezes estar aqui. Mas nada acontece por acaso. Deus, quem nos trouxe até esse lugar. E Ele não abre mão de tratar contigo. Ele precisa fazer isso, porque Ele já enxerga lá na frente quem você será, para se tornar aquilo no qual Ele te constituiu antes da fundação do mundo. Você precisa hoje se entregar de verdade. Nós vamos levantar agora. Se coloque sobre os seus pés. Eu já tentei chutar ela, mas ela não sai do lugar. Acho que ela quer ouvir mesmo a palavra, mas quer. Quando Deus disse a Ló, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o anjo disse para ele, Ló, foge, vai para as terras, vai para as montanhas. Ló disse, Senhor, me mande para outra cidade, nas montanhas de Zoar, para que dê tempo de eu me salvar. O anjo disse para ele, escapa-te por ti mesmo e não olhes para trás. Hoje é você. E não é escapa-te pelo teu irmão, não é escapa-te pela tua família, é escapa-te por ti mesmo. E não olhes para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Você hoje vai aí, por um instante nós vamos recolher as cadeiras. Se você quiser vir aqui na frente, venha, mas se alguém pisar nela, a culpa é tua. Tá bom?